Espírito Santo. Amém. Quero cumprimentar você que está aqui, você que nos acompanha pelo sistema de Canção Nova de Comunicação. Eu me chamo Moisés Rocha, sou de uma cidade chamada Sete Lagoas, pertinho de Belo Horizonte, sou de Minas Gerais. Eu já prego pela Renovação Carismática há 14 anos. Eu sou autor de 3 livros, meus 2 últimos livros foram apresentados aqui na Canção Nova e em outras pregações que eu fiz. E há 9 anos atrás o Senhor me fez o chamado de fundar uma comunidade que se chama Comunidade dos Filhos de João Batista. O nosso carisma é falar a verdade até que alguém corte a nossa cabeça. Nós temos hoje um abrigo de crianças e adolescentes, uma fazenda de recuperação para dependentes químicos, um centro social que trabalha com famílias carentes, e temos as casas de missão que atende as pessoas em cura, tratamentos, terapias de casais, galpão, grupo de oração. E no final de semana na estrada. Temos pregado no Brasil inteiro, graças a Deus. Hoje estamos aqui e queremos fazer o que Deus quer. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 1. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 1. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz às pastagens. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai diante delas, e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entendiam o que ele queria dizer. Então ele tornou a dizer-lhes: em verdade eu vos digo, eu sou o bom pastor. Eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim foram ladrões, foram salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem, senão para furtar, matar e destruir. Eu não, eu vim para as ovelhas, para que elas tenham vida e vida plena em abundância. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem pertence as ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Mas eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Palavras da salvação. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Eu quero nessa manhã rasgar o meu coração de pastor a vocês. O que nós vamos fazer com a mornidão que vive a fé católica dos nossos dias? Nós estamos vivendo dias de apostasia. E esses dias todos o Senhor vem me falando que eu não pregaria essa quinta-feira de oração para quem não está na igreja. A profecia desse dia não é para pagão. Eu vou pregar no dia de hoje para quem já está dentro da igreja. E só pode apostatar da fé quem um dia teve fé. Só pode negar o Senhor quem um dia aceitou. Só pode trair o Senhor quem um dia andou junto. E até mais ou menos no Concílio Vaticano II, os únicos pastores de ovelha eram os sacerdotes, os bispos religiosos. Mas após o Concílio Vaticano II, o Senhor fez uma obra maravilhosa na vida da igreja. A igreja abriu as portas e os leigos começaram a ser também pastores
de ovelhas. E graças a Deus muita gente voltou para a igreja. Na época do Concílio Vaticano, depois de uma crise tremenda da fé, muitos voltaram para a igreja. Houve congregações que nasceram, houve comunidades que nasceram. Por quê? Ninguém entra na igreja no primeiro momento atrás de Jesus. Ele sempre vai atraído por um líder. Ninguém sendo pagão, estando no mundão, na vida profana, sai da sua casa para ir tomar gosto pela missa. Ele vai atrás de um padre que o atrai. Ele vai atrás de uma banda que o atrai, de um pregador que o atrai. E isso é muito sério, porque como João Batista, eles perguntam: você é o Cordeiro de Deus? E nós dizemos: não, eu não sou. Depois de mim virá aquele que é o Senhor, mas eu vou apresentar vocês a Ele na hora certa. E continuam vindo atrás de mim, venham atrás de mim, porque se vocês vieram atrás de mim, vocês vão encontrá-lo. E quando eles fazem a experiência com Jesus, os pastores dizem: Ele é o Cordeiro de Deus. Podem ficar com Ele agora, vocês não precisam mais de mim. Mas decore essa frase: no primeiro momento, ninguém sai do mundão para ir à igreja atrás da missa sem ser atraído por um bom padre. Ninguém sai para ir a um grupo de oração sem ser atraído por um grande pregador. Ninguém começa a tomar gosto pelas coisas de Deus se não for atraído pela música católica, por um bom líder, por um bom coordenador, por um agente de pastoral. Portanto, porque a igreja decidiu no Concílio Vaticano II abrir as portas por leigo? Porque os padres tinham milhões e milhões de coisas para fazer, e a igreja descobriu que as pessoas poderiam voltar para a igreja atraídas por bons pastores leigos. E eu quero profetizar nessa manhã aos pastores leigos. Num determinado momento da fé católica, a igreja que confiou a nós, os leigos, a graça de pastorear as ovelhas da igreja, nós começamos a encher de vaidade, e nós começamos não sendo mais o bom pastor, mas nós começamos a ser orgulhosos sobre as ovelhas. E diante dessa situação triste, e eu digo para vocês, é triste e vergonhosa, uma das razões da mornidão que vive a fé católica, uma das razões da mornidão que vive a nossa igreja hoje, é porque as pessoas seguem líderes leigos, e os leigos deixaram de cuidar das ovelhas e começaram a cuidar do seu próprio umbigo. E aqui eu quero começar falando dos músicos. Eu quero denunciar nessa manhã a vergonha que vive a música católica hoje. Quando começamos a igreja, começamos pequenininhos. Começamos tocando capela de hospital, não é isso? Grupo de oração em roça, não tinha cabo, era violão sem ser elétrico, não era isso? E nós orávamos e tinha unção, tinha cura. Quantos estão na igreja hoje por causa daquela época, 10, 15, 20 anos atrás? E nós tínhamos unção porque nós orávamos na madrugada. Nós dizíamos: o Senhor, não queremos ser artistas, nós queremos ser servos, queremos ser profetas. Cura o povo com meu violão, cura o povo com a minha vozinha. Às vezes mesmo errando o tom da música, começamos ali fazendo o que Deus quer de verdade, e subiu para a cabeça. E a música católica hoje saiu do profetismo e foi para a linha do estrelismo. E a igreja católica não levantou bandas e músicos para serem artistas, levantou-nos na igreja para sermos profetas e pastores. E o caminho do estrelismo e do artista é um caminho contrário ao profetismo. O profeta, quando canta, ele atrai com a sua música as ovelhas para o rebanho que é a igreja católica. Era isso que o Concílio Vaticano II esperava dos músicos. Mas o artista não, a estrela não. Quando ele canta, ele atrai as pessoas para si. E volto a dizer, a igreja católica, a renovação carismática, os cristãos não estão precisando mais de gente que lança CD, faz show. Está precisando de gente que anuncia a verdade, que cuida, que pastoreia. Chega de estrelismo, voltemos ao profetismo.
E é triste. E aqui eu represento a voz de centenas de cidades que eu passo, de eventos e pregações que eu faço no Brasil inteiro. Eu estou aqui fazendo um desabafo do Brasil. É triste você chegar num estado e dizer: Moisés, você que de vez em quando vai a Canção Nova, nós ficamos conhecendo um músico que fez um show lá, nós ficamos conhecendo um artista que tem uma música que o pessoal lá canta, só que esse artista nunca vai vir na minha cidade, porque o preço que ele cobra é um absurdo. E eu quero dizer a você, músico, desculpe eu olhar para vocês, mas aqui vocês representam o Brasil, ok? Há músicos que nunca vão comprar o CD de vocês porque não tem dinheiro. Há músicos que nunca irão no show de vocês porque não tem dinheiro. Mas foi para esse povo que a Igreja Católica abriu as portas. Vocês precisam cantar para os pobres, para os doentes, nos interiores, nas cidades com população baixa. Precisam cantar para 200 pessoas com o mesmo amor que canta no Raléu para 100 mil. Porque senão vocês não são profetas, vocês são estrelas. E no dia do julgamento eu tenho pena de vocês. E aí eu vou numa cidade que a pessoa diz: Moisés, o músico veio aqui, cantou, tocou. E eu falei: meu irmão, como o seu voo é só à noite, você canta na missa? E ele disse: não, para cantar na missa o valor é outro. Sabe aquela música sua que está famosa no Brasil inteiro? Então, à noite, o nosso padre pediu se ele pode passear com o Santíssimo e você orar com o povo cantando aquela música. E ele falou: isso não faz parte do pacote. Se for para eu cantar na adoração, aí o valor muda. Eu fico vendo esse músico lançando o próximo CD dele no quinto dos infernos, no dia do julgamento. No dia do julgamento. E a minha tristeza é que os músicos católicos estão vivendo vida de luxo, porque usaram do evangelho para seguir carreira. Eles fazem X shows por mês, vezes X que cobram. Não tem comunidade, não tem obra social, não tem nada. O dinheiro é rachado depois da despesa entre as agências, as bandas, mas os CDs que vendem. E aí nós estamos contrários ao evangelho, porque o evangelho diz: passe de casa em casa, não leve 2 túnicas, seja simples. Se te oferecerem comida, come ali. Se não te oferecerem, vai embora. E eles não ficam em casa de família, só ficam em hotel. E não pode ser hotel barato. Aí alguém diz: poxa, vocês chegaram agora, o show é só à noite, vocês podem ir na rádio fazer um programa? Não podemos, porque não faz parte do pacote financeiro. Nós estamos aqui com uma senhora de câncer na rua de trás, e eu falei para ela que vocês são famosos, que aparecem na mídia, que vocês poderiam ir lá orar por ela. Ela disse que ela é fã da Canção Nova, que ela já viu vocês lá na TV, vocês podem nos ajudar. E ela: infelizmente não podemos, não faz parte do pacote. Isso é uma vergonha, e a maior prova de que é uma vergonha é que a Igreja Católica é a única que tem Jesus vivo na Eucaristia sobre o altar. E os evangélicos que não têm Jesus na Eucaristia sobre o altar compõem músicas ungidas de adoração, de contemplação. E nós católicos estamos trazendo as músicas de adoração evangélicas para dentro da igreja, para as nossas missas, para os nossos grupos, porque os músicos católicos não compõem música de adoração, só música para show. Sabe por quê? Música de adoração não dá ibope, não vende CD, não dá dinheiro. Diga para quem está do seu lado: isso é uma vergonha. É uma vergonha para a igreja. Só que o povo não é bobo. Antigamente se dizia: vai ter show de Moisés ali. O povo: vai ter show da banda A, B. Todo mundo: aí agora se diz: vai ter show da banda. Só vai quem é fã. Quem é ovelha não vai, porque sabe que eles não são pastores.
Eles são aqueles que optaram por viver vida luxuosa e seguir carreira no Evangelho e viver bem com carro importado, com casa boa, às custas do Evangelho. Mas na hora que o lobo vem, dane-se as ovelhas, porque as ovelhas nunca conseguirão falar com eles, nunca terão celular deles, eles nunca responderão e-mail. Tem sempre 10 pessoas para passar, para não deixar as ovelhas chegar a eles, porque eles não são pastores. E eu quero denunciar a vergonha que vive a música católica hoje no Brasil. Quero direcionar também as minhas palavras aos pregadores. Começamos humildezinho pregando nas roças. Eu há 14 anos atrás viajei 3 horas e meia de estrada de chão para pegar para 12 pessoas na roça. Eles não tinham dinheiro para dar nem a gasolina. E os nossos pregadores começaram a descobrir que o Evangelho também é fonte de renda. E começaram a virar estrela. E tem um monte de pregador hoje pelo Brasil que não prega para menos de X pessoas. Você podia pregar no meu evento? Quantas pessoas são? 1000. Infelizmente, para evento pequeno para nós não dá. E não fica em casa de família? E não tem simplicidade, não tem humildade? Infelizmente o povo não é bobo. Volto a dizer, o povo não é bobo. O povo já está cansado de estrelas. O povo está atrás de pastores. Quando a gente chega numa cidade, você tem que se arrebentar pelaquela cidade. Talvez você seja o último profeta que aquela cidade vai receber. E é por isso que eu deixo de almoçar para atender as pessoas. É por isso que eu viro madrugada na casa que me acolheu, tentando ajudar a resolver os problemas da casa que me acolheu. É por isso que eu vou na rua de trás orar pela doninha que está com câncer. É por isso que eu libero meu horário de almoço para ir orar no hospital por alguém que está precisando de um socorro. Nós somos a última chance, quem sabe, daquela cidade de encontrar o verdadeiro pastor. E quando o evento me chama e me dá o número de pregações, eu falo só isso, arranca o meu couro, arranca, põe mais. Põe 7, põe 9, vamos pregar mais. Me usa, me arrebenta. Porque eu tenho sede de alma, sede. Eu tenho vontade de encher o céu de gente. Mas os pregadores não. Eles querem chegar tarde, atrasados. Querem ir embora mais cedo. Ele escolhe lugares que prega. Onde tem pobre não prega. Se não pode dar um valor alto não prega. Onde tem pouca gente não prega. Eles escolhem, eles são artistas. Eles não são profetas. No dia do julgamento eu tenho pena dessas pessoas. E nós vamos fazer igualzinho o Evangelho dizia: Senhor, meu nome é Moisés, eu faço 38 pregações por mês, eu tenho livros lançados, já preguei na Canção Nova, preguei no Halel, já fui em centenas de cidades do Brasil. E ele vai dizer: eu não conheço você. E eu peço a vocês, ovelhas, e milhões de pessoas que me escutam pela rádio, TV, internet, não vá atrás de pregadores artistas, porque vocês não tomarão amor pela igreja, vocês só ficarão condicionados a seguir esse pregador. Mas na hora que o lobo vier, ele vai correr de você. Você nunca vai ter o celular dele. Ele nunca vai responder um e-mail seu. Você não sabe onde encontrar. Às 3 horas da manhã, quando você estiver numa crise pela pregação que você escutou, e você estiver pensando em suicidar, você nunca vai poder ligar no celular desse pregador. Ele nunca vai poder te atender, porque ele não é pastor, ele é artista. Diga para quem está do seu lado: cuidado, meu querido. Cuidado, meu querido. Diz para quem está atrás de você: cuidado. E como me dói nos eventos. Os pregadores são intocáveis. Acaba a pregação, todo mundo desaparece com ele. Ele não vê o povo, ele não passa no meio do povo, ele não atende ninguém. Às vezes a pessoa quer dar um abraço e chorar para dizer que foi curada naquela pregação. Nunca mais ela vai ver ele. Ele sai pelos fundos, eles escondem ele. O povo do retiro come arroz com salsicha, ele vai almoçar em churrascaria, como se o privilégio da pregação nos desse alguma coisa a mais do que as ovelhas. Jesus disse: eu dou a vida pelas ovelhas. Elas conhecem a minha voz. Por quê? Porque eu estou com elas. Elas aprenderam a conviver comigo.
E a renovação carismática tem muita culpa nisso, porque fica tratando os pregadores como artistas. Quem vai colher o pregador é a casa mais rica. Quem vai buscar o pregador no aeroporto é o carro do ano. Ele vai comer aonde? No restaurante. E o povo que escuta a nossa pregação, sabe? Esse povo vai de busão para o encontro e leva marmita de farofa, porque não tem dinheiro para comprar marmitex. Eu já tive gente que deixou de comer no encontro para levar um CD de R$5 de uma palestra minha. É para esse povo que Deus nos levantou. Não foi para a multidão, foi para um. O bom pastor é aquele que deixa as 99 e vai atrás de uma, porque essa uma não está no show, não está na multidão, não está nas missas de cura. Essa uma está presa na boca do leão, no aprisco. E o bom pastor é aquele que vai atrás de uma e coloca o seu ministério à frente e coloca a sua vida em risco. É aquele que sacrifica a filha, a esposa, os irmãos, a saúde, para poder salvar aquela. Esse é o bom pastor. Ele quer salvar, ele quer estar junto, ele tem sede. Ele não é estrela, ele não é famoso, ele não é intocável, ele é gente. Ele tem sede das pessoas, ele tem vontade de entrar na vida das pessoas e enfiar a verdade nelas. E eu peço a vocês, não vão atrás desses pregadores. Cuidado com as estrelas. Porque infelizmente eles estão seguindo carreira no evangelho. Eles têm a vida à parte, bebem, vivem a vida lá. E aí no final de semana, no dia do grupo de oração ou no dia da pregação, ele chega com aquela cara de santo do pau oco e querendo amém, aleluia, glória a Deus, oh glória a Deus e tal, e tchap, sai pelos fundos. Mas tem vida dupla. Se hoje há uma mornidão na fé católica, se os nossos grupos de oração estão vazios, se os nossos encontros estão vazios, é porque o povo não é mais bobo. O povo não está sentindo firmeza nos líderes. O povo não vê no pregador um bom pastor. Então o povo não vai, o povo não é bobo mais não. Só que quem perde é a igreja. Porque se para chegar à igreja tem que ser atraído pelo Moisés, e o Moisés fica vivendo essa vidinha frouxa, desculpa eu dizer, vagabunda, incoerente, o povo não chegará na igreja, porque vai parar na decepção da minha atitude, e daqui volta para trás. Só que no dia do julgamento eu vou prestar conta disso. Porque Deus não me levantou para ser artista, nem para fazer nome, nem para ser escritor do Brasil. Deus me levantou para ser profeta, para salvar a gente, para dar a vida pelas ovelhas. Se for 5.000, amém. Se for 50.000 pessoas, amém. Se for em eventos de multidão, glória a Deus. Mas com o mesmo amor, que eu sei que tem 3 milhões de pessoas me escutando agora, é o mesmo amor que anteontem eu estava pregando para 60, para 80, para 20, para 12. Não importa o tanto de gente, importa que eu sou a última solução da vida daquela pessoa. Poxa. Pergunte para quem está do seu lado, você está entendendo? Pergunte para quem está do seu lado, você está entendendo? Eu quero direcionar minha palavra para a renovação carismática. E só tem autoridade para falar quem vive. Tem muitos pregadores que chegam e senta o maio na renovação, mas nunca fizeram nada por ela. Só estraga. E eu estou falando com a autoridade de quem? Socorre grupo que está fechando, socorre evento que pregador deixou na mão. Eu estou falando com a autoridade de quem já coordenou muitas coisas, quem já pregou congresso da renovação no Brasil inteiro. Eu estou falando como quem dá apoio, quem sustenta. Então eu tenho autoridade para falar. Por que os nossos grupos de oração estão vazios? Porque o povo sabe que os líderes leigos têm vida dupla. A renovação carismática nasceu como fruto 2, 3, 4 anos depois do Concílio Vaticano II. A renovação carismática foi uma resposta para a igreja de avivamento. E por que a renovação carismática não batiza mais as pessoas no Espírito? Por que ela não aviva mais o povo? Porque ninguém dá aquilo que não tem.
E eu vou me dizer a bronca, e eu preguei isso em tudo quanto é lugar que eu fui, a minha bronca com a bebida dentro dos grupos de oração. Toda vez que na Bíblia fala de Espírito Santo, fala de bebida junto. Não vos embriagueis com vinho, mas embriaguem do Espírito de Deus. João Batista, desde o seio da sua mãe, não bebia nem cerveja nem vinho, para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Sede sóbrios e vigiai, porque o Espírito Santo virá. É como se tivesse uma regria bíblica, que pregadores que bebem, coordenadores que bebem, músicos que bebem, nunca terão a unção do Espírito por completo. Porque, desculpa eu dizer, não sei se eu posso dizer isso na TV, mas estou dizendo, eles têm o rabo preso com o diabo. Aí chega aquela doninha que há 20 anos reza para o marido que é alcoólatra aceitar ir no grupo de oração. E naquela noite, glória a Deus, aquele marido foi. Quem é o pregador? Moisés. E ela toda feliz, ó, bem, você vai gostar demais, esse menino é uma bênção. Ele vai dizer, eu já conheço. Outro dia ele entrou lá na padaria e comprou 2 cervejas lá quando eu estava lá. E o Espírito Santo soprando, profetiza a cura do marido da doninha lá atrás. E o diabo do lado de cá, você não pode, porque você também bebe, fica na sua, cala a sua boca. Senhor, eu quero ter autoridade para denunciar. Aí o demônio, menos bebida, porque você não para de beber, fica na sua. E aí eles ficam com o rabo preso com o demônio. Então nunca serão profetas, nunca falarão a verdade. Por quê? Porque ele está preso ao inferno. Depois que Jesus me chamou, eu parei de beber. Não é porque é pecado, porque em nenhum momento a Bíblia diz que beber é pecado. Eu parei de beber porque eu quero ter unção para enfiar a minha profecia na casa das pessoas e arrancar a bebida lá de dentro. E glória a Deus, eu recebo todo dia testemunho disso. Que legal dizer, Moisés, meu marido escutou sua pregação, parou de beber. Moisés, meu marido, foi 17 anos de casado no boteco. Fizemos aquele encontro de casais. Quando você falou que é impossível o casamento ficar de pé quando tem bebida, ele tomou a decisão. Tem 5 meses que ele não bebe. Moisés, que legal. Ele era um pregador e ele bebia, etc e tal. Depois daquela pregação, ele parou de beber e Deus está levando ele para tudo quanto é lugar para pregar. Que alegria, mas só tem autoridade de arrancar bebida da casa das pessoas quem vive a verdade. E o povo não é bobo. Não é. E terminando sobre grupo de oração, eu quero dizer da vida dupla que vive hoje os coordenadores dos nossos grupos, os diocesanos, aqueles dinossauros que tem 20 anos que só eles estão à frente. Deus levantou um tanto de moleque santo, cheio de unção, mas eles não têm oportunidade, porque aqueles dinossauros rex, aqueles que têm 8 bilhões de anos na frente, não sai da frente. É sepulcro caiado, não entra no céu, não deixa ninguém entrar. Eu estou falando alguma mentira aqui? Eu sei que eu estou representando o desabafo de vocês também, é verdade ou não? Não dá. Quero dizer também uma palavra às comunidades. As comunidades nasceram na igreja também por um projeto de Deus. Nasceu a renovação carismática, começou muito bem. Se perdeu um pouco no meio do caminho na unção da verdade, do poder, do batismo. Aí Deus começou a suscitar renovações, grupos, comunidades a partir da Canção Nova. E eu quero dizer aos fundadores de comunidades, membros de comunidade, é preciso nessa quaresma rever até que ponto nós estamos fazendo o que Deus quer, ou então nós estamos fazendo o que o povo gosta para a gente viver vida confortável. O profeta é aquele que vai ter sempre dificuldade. Por quê? Por causa da verdade, ele ganha adeptos radicais para a igreja, mas ele não ganha gente para bajulá-lo. Se eu falar aqui de coisas amorosas, vocês queirão pegar as bolsas e dizer, eu quero ir embora com você para a sua comunidade. É muito fácil, tem denominações e igrejas aí fora fazendo isso. Se eu falar aquilo que vocês gostam de escutar, eu deixo vocês apaixonados comigo. E aí eu vou viver uma vida light, tranquila, boa, porque vocês até me darão dinheiro.
Mas se eu falar a verdade, vocês no primeiro momento vão me detestar. E é por isso que eu vivo com muita dificuldade. Mas daqui 1 ano, 2, 3, eu vou te encontrar por esse Brasil. E você vai dizer, me doeu, eu fiquei com raiva de você. Mas hoje eu estou na igreja, a minha vida mudou a partir daquela profecia. E aí as comunidades começaram a falar aquilo que o povo gosta. Por quê? Para viverem conforto. E distanciaram, membros de comunidade que distanciaram, carismas que distanciaram, membros que não quiseram obedecer o que Deus queria, saiu e fundou a dele. Está cheio de comunidade por aí, desculpa eu dizer, porque eu prego e dou formação para muitas. Cheio de comunidades igual a igreja de porta de boteco. Brigou ali, saiu e fundou a dele. E eu quero dizer a canção nova, na pessoa do Monsenhor Jonas. Eu não estou pregando aqui nada além daquilo que eu cresci escutando o Monsenhor Jonas pregar, desde 15 anos atrás. Se vocês foram ali no Davi e olharem todas as palestras do Padre Jonas de 99, 2000, 2001, é tudo isso que eu estou pregando. A radicalidade da igreja, a santidade da igreja, o desejo de fazer as coisas certas. E quantas vezes o Monsenhor Jonas disse que a missão da canção nova é preparar um povo bem disposto para a vinda de Jesus? Quantas vezes ele mesmo disse que a missão da canção nova é ser João Batista? E eu sou suspeito, porque eu sou da comunidade Filhos do João Batista. E quando nós orávamos há uns anos atrás, pela primeira vez que eu vim pregar na Canção Nova, o Senhor nos dava uma visão de uma grande torre, uma grande montanha e uma pequenininha. E o Senhor falava, as pequenas comunidades que têm 5, 8, 10, 15 anos, são ainda montes e torres pequenas. A Canção Nova já é grandona, mas elas trocam raio entre si, porque Deus está levantando comunidades sérias, profetas, radicais, para unir-se à Canção Nova, para que no dia da vinda de Jesus, não tenha frutos nem meu e nem do Monsenhor, tenha frutos da igreja, porque Jesus vai vir buscar é a igreja católica. Eu quero te dizer, Monsenhor Jonas, com muito respeito, me desculpa usar da pregação para dizer isso. Se hoje eu estou aqui profetizando, é porque um dia eu estava sentado e o Senhor fez essa mesma pregação para mim, eu me levantei e hoje eu estou aqui. E hoje tem centenas e milhares de pessoas que dependem de mim para chegar lá no Cristo. Eu quero dizer a canção nova ao Monsenhor Jonas. Eu não sei se esse recado vai chegar nos ouvidos dele, mas eu quero dizer que nós também estamos aqui juntos para dar a vida, para derramar o sangue se preciso for, para poder voltar à verdade da igreja, porque nós paramos com a verdade, com o profetismo e conversamos com os estrelismos. E se tem muito católico morno hoje, é porque os líderes leigos deixaram de ser pastores e começaram cada um a cuidar do seu próprio umbigo. E por último, quero direcionar minha palavra a líderes de pastorais e movimentos. Movimentos de jovem que nascem nas igrejas, para pastorear jovens do mundão para a igreja. Mas como? Eles fazem um piquenique, todo mundo garra todo mundo e tem cerveja. Vai pastorear quem? Eu fui pregar congressos para jovens em lugares longe, estados longe. E quando eu estou falando de sexo, castidade, a galera que estava cantando não sabia onde punha a cara, porque eles eram os líderes do movimento jovem e todos eles tinham vida sexual. Eles não sabiam onde punha a cara. Então como é que nós vamos atrair os jovens para a igreja, sendo que nós somos líderes de movimentos jovens? Todo mundo fica, todo mundo bebe, as moças usam roupa curta, aí de repente desaparece da igreja, a gente descobre que está de barriguinha, que está grávida. Me deixa muito triste movimento de casais dentro da igreja, que só pensa em fazer festa, forró, bingo e cerveja. A pessoa vai ali para aquele encontro de casais, e tem alguns que não convertem ninguém, porque quem está falando não vive nada daquilo, é tudo um teatro.
Não adianta colocar mensadinha na entrada, mensadinha na entrada, lencinho no café, luz de velas à noite, se não tiver uma verdade vivida para arrancar a maldição no casamento e tirar, é falsidade. Não adianta. Só tem poder de pregar, cantar, conduzir, liderar quem vive. Nesse rebanhão de carnaval que eu preguei, eu atendi casais machucados por esses líderes de casais de paróquia. E aí acaba aquele encontro de casais, existe uns pós-encontro, umas reuniões, tudo regado a música sertaneja, bebida, churrasco, forró. Não tem casamento que levanta desse jeito, não, me ajuda aí, ué. Ministros da Eucaristia que nasceram na igreja para ser pastores e que tem vida dupla. Eu conheço um monte de lugar que eu preguei, ministros da Eucaristia que gostam de espiritismo, ministros da Eucaristia que tem 2 maridos, ministros da Eucaristia que tem 2 mulheres. Aí a pessoa diz, eu não comungo com aquele ministro porque eu sei que ele não presta, então eu vou comungar com o outro, até quando ela vai ter que trocar de ministro, porque aqueles que Deus chamou para distribuir o corpo dele tem vida indigna. Estou mentindo? Estou mentindo? Toda vez que eu disser uma verdade, me apoia naquilo que eu estou dizendo, que eu sou a sua voz aqui no microfone. Nós não aguentamos mais isso. O povo não aguenta mais olhar para os músicos e ver que estamos numa mentira, olhar para os pregadores e ver que é mentira, olhar para os líderes, para os grupos, para os movimentos, você não sabe mais para onde correr. Mas isso vai mudar. Diga para quem está do seu lado, isso vai mudar, meu querido. Isso vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. E no que depender de mim vai mudar. Pode ser que com uma pregação igual essa eu nunca mais volte aqui. Mas vai mudar, porque onde é que eu estiver eu vou anunciar. E por quê? Porque um dia eu vou prestar contas. Na hora do julgamento não adiantou eu fazer merchandising com você ou fazer teatrinho. Na hora do julgamento nós vamos prestar conta daquilo que fizemos ou não. E ai daqueles que Deus levantou para fazer e não fez. E aqui eu quero profetizar também a você. Eu não sei que tipo de líder leigo você é. Diga para quem está do seu lado, cria vergonha na sua cara, meu querido. Você que está em casa no sofá, sacode a pessoa que está do seu lado e fala, cria vergonha na sua cara, meu querido. Cria vergonha na sua cara. Você, pregador que está aí sentado, ministro, músico, coordenador da renovação, você que acha que é o bambambam, que dá um jeito na sua vida, meu querido. O povo já não aguenta mais isso. Até quando nós vamos deixar o lobo vir comer as ovelhas e você fazendo fama, fazendo média com padre, para poder tal, aí amanhã você sai candidato a vereador. O povo não aguenta mais isso, meu querido. Não aguenta. E é claro que por que ninguém quer viver isso? Porque dói. Para eu fazer aquilo que Deus me chamou, eu tenho que morrer para mim, para fazer o que Deus quer. Eu nunca quis mexer com criança, eu nunca tinha paciência. De sacanagem, Deus me deu logo gêmeas. Senhor, o que o Senhor quer de nós? Ele, casa de criança. Estamos lá hoje com quantos anos? 31? 31 crianças. Meninos e meninos que passaram por abusos, por espancamentos, por maltratos. Eu falei, casa de criança chega. A casa ficou grande, pegamos o do lado, já rachamos a casa em duas. E na nossa casa se reza as 1000 Ave Marias todo primeiro sábado do mês, em todas as casas. E a gente tira a mensagem de Nossa Senhora e pergunta ela o que ela quer para aquele mês.
E ela pediu mais uma casa de criança. Estamos com 12 já para inaugurar uma casa daqui a uns dias. A minha vida inteira, 11 anos eu mexo com dependente químico. E eu falei, eu não quero mais essa porcaria, porque dá trabalho demais. Todo dia eu tenho vontade de fechar a casa de recuperação. Os meninos estão tudo me escutando lá agora. Eu amo vocês, vocês conhecem. Mas drogado é difícil. Aí eu falei com o senhor, eu não vou fazer. Um belo dia eu estava indo para a missa, um bêbado caiu na rua, encheu de sangue. Eu falei, pronto, eu acho que outra minha Eucaristia vai ser outra, né? Peguei ele, levei para casa, troquei a camisa, cuidei. Falei, vou colocar você no ponto de ônibus para você ir embora para casa. Ok. Chegamos no ponto de ônibus, ele virou para mim e falou assim, por que você não me dá aquilo que você tem? Eu falei, meu querido, eu não tenho dinheiro. Ele falou, não estou te pedindo dinheiro. Estou pedindo aquilo que você tem e não quer me dar. E eu falei, mas o que eu tenho, querido? Ele falou, se você montasse uma casa de recuperação, eu queria morar com você porque eu quero parar de beber. Entrou no ônibus, sumiu, nunca mais vi. Eu acho que esse bêbado não era humano, ele não existia. A gente não faz o que quer. No ano de 2009 eu fui em mais de 50 cidades do Brasil. Fiz mais de 300 pregações. Teve mês de fazer 38, 35. Estou com problema de garganta porque eu não aguento mais pregar. Não fiquei nem um final de semana em casa. Estou fora de casa desde sábado pregando carnaval. Carnaval já emendei aqui. Quem quer viver vida assim, gente? E todo o rebanhão que eu preguei estava vazio. Por quê? Porque quem deveria estar fazendo aquilo que eu fiz foi descansar no sítio. Quem Deus deu o dom de profecia, cura, milagres, músicas proféticas, está estressado, foi descansar. Isso me dá nos nervos. Me dá nos nervos. Eu quero chamar aqui a minha irmã de sangue de comunidade para rezar conosco antes do Santíssimo. Eu terminei 10 minutos mais cedo para a gente orar. Em cima disso. Agora uma coisa eu peço a vocês, pelo amor de Deus, ainda que cortem a cabeça de vocês, saiam daqui. E não tenham medo da verdade. Às vezes a gente chega num grupo de oração, numa cidade que todo mundo já te cerca na porta e diz, aqui não pode falar disso, aqui não pode falar disso, aqui não pode falar disso. Então eu vou voltar para trás. Não, porque aqui se falar de adultério, o povo vai embora. Eu falei, ao contrário, querido. É capaz de eu falar de adultério no próximo grupo de oração, o homem que estava com a amante volte sozinho. Porque a verdade liberta. Não tenham medo da verdade, ela liberta. Vai ficando de pé. Vamos rezar. Canção nova, estamos juntos. A comunidade Filhos do João Batista. E eu represento aqui várias comunidades pequenas de 8, 10, 15 anos que temos partilhado, chorado juntos pelo Brasil. Nós estamos com a canção nova. Monsenhor Jânio, estamos com o senhor. O PHN já está, acho que com 12, 13 anos. Eu vi no PHN 1, 2, 3 e vi nesse palco aqui gente jogar droga, arma, camisinha. Eu vi gente se converter, pessoas que hoje são padres já, pessoas que estão na missão. Nós estamos com a canção nova naquele profetismo no qual nós aprendemos do Senhor. Te amamos, Padre Jonas. Tamo junto. Vamos rezar. Liberta o Brasil de toda mornidão, Senhor. Você que está aqui, você que está em casa, ore. Queremos a libertação, Senhor, da música católica, dos pregadores, Senhor, das comunidades, aquelas que, quem sabe, até se desviaram do primeiro amor, os líderes, os movimentos. Oramos, Senhor, nessa manhã pelos leigos do Brasil. Pelos aqueles que estão acamados, aqueles que têm saudades da verdade. Levanta, Senhor, nessa manhã pregadores que calaram a boca deles, pregadores que deixaram de profetizar por medo.